Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos aqui numa nova modalidade de podcast, porque os últimos foi sentado numa cadeirinha na casa do Gustavo e tal. E hoje tá o Gustavo na casa dele, eu na minha casa. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Gustavo? Fala aí pra nós e pra galera Sobre se inteirar. como nós começamos na TI. Eu vou contar um pouco da minha história, o Éder vai contar um pouco da história dele. E assim, Sim, todo mundo teve um início, né, Éder? sim. Cara, eu já fui estagiário, você também já foi estagiário. Existe o job, também existe o corno job. Todos nós já Existe fizemos um demais. pouco de corno job, entendeu? E a ideia é justamente a gente bater esse bate-papo interessante sobre como nós começamos, né? Claro que Sim. você que nos assiste, você não tem que comparar, não sei quantos anos de TI você tem, mas você não tem que se comparar com a gente na posição de hoje, né, Éder? Até porque Sim. comparação não é legal, né, Éder? Não, não é não, não é não. Até mesmo que cada um tem uma experiência, teve pessoas que galgou uma carreira que o salário era maior, outras galgou uma carreira que os salários eram menor, então comparativos nunca é legal. A intenção hoje aqui é fazer com que as pessoas só vejam como a gente chegou até aqui e de repente se inspirar, se não também tá tudo tranquilo e nós estamos aqui para bater esse papo e falar um pouco hoje aí sobre como nós chegamos até aqui, né? Que é bem Exatamente. bacana. Uhum, exatamente. Eu fui estagiário, Éder. Eu lembro que eu entrava no meu estágio 7 horas da manhã em uma cidade satélite chamada Taguatinga. Cara, mas eu E, ralei demais, ralei muito. não, eu boto fé. E sair daqui, de onde a gente mora, para ir para Taguatinga, tu pegava Uhum. duas conduções aí, né? Uma pro centro, uma pro plano piloto e outra para Taguatinga. E outra pra Boto fé. Taguatinga. E o que que tu fazia lá? O que que tu fazia lá? Eu crimpava cabo, mexia muito com rede, eu era o carinha do suporte técnico lá, não entendia nada de servidor, na verdade, sim, eu sempre quis Sim, aprender de servidor, né? Teve uma época assim que eu decidi mesmo estudar, foi onde eu mudei a chave, né? Mudei a chave da minha carreira, foi decidindo estudar. Eu via que a carreira de suporte técnico não era muito interessante, aí eu decidi estudar para me certificar, né? E assim, sim. interessante é que tanto eu quanto você, nós nos espelhamos talvez no mesmo cara para estudo, né? Que era quem era nosso professor, na maioria das vezes nos treinamentos, né? Sim, sim. Poxa, isso é bem bacana. E deixa eu te perguntar, é, lá tu crimpava cabo. Quando fala de rede, era parte física mesmo, assim. Era entrar debaixo de uma mesa, era para pular, jogar o cabo por cima de um, sei lá, de uma divisória, esse tipo de coisa que era o job, que era legal. Isso Isso. foi que ano? Cara, nossa, tem muito tempo. Tem muito tempo. Bota Ó, fé. eu fiz pós-graduação acho que em 2004. Isso foi antes Sim, da ah, pós-graduação. E Éder, tu me fez eu lembrar que teve uma vez, cara, que eu precisei passar uns cabos. E a gente abriu assim o teto lá e tal, porra, peguei uma escada, passamos os sim. cabos lá, entendeu? E na hora que a gente foi fechar o teto, o cabo tava passando entre a escada, cara, o cabo de rede. Ah, tá ferro. Tava o cabo aqui, ó, dentro da escada aqui. Opa, vamos fechar. E de repente, caraca. Cara, o que que a gente fez? Pô, nós fechamos a escada e jogamos a escada dentro do teto, você acredita? Essa escada, ela deve estar lá, eu acho que até Até- hoje essa escada deve estar lá no teto daquela empresa, acredita? Caraca. E deve estar mesmo. E se alguém pegou, ficou, caraca, mano. Se alguém depois você fazer manutenção, meu irmão, esse escada dentro dessa escada aqui, como é que Cara, faz? como que Ah, essa escada foi parar aqui, né? como que é? É, tipo assim, até o cara pensar, caraca, que. É legal, né? Isso é engraçado, velho. Isso é engraçado. Pô, mas que legal, né, velho? Tipo assim, Uhum, e os começos normalmente na época em 2000, 2001, eram iguais, né? Eram iguais, não tinha assim internet assim à vontade como é hoje, era uma internet de escada. uhum, Poucos lugares tinham na época que a gente chamava de ADSL, né? uhum. Poucos lugares tinham, então até para pesquisa, para chegar eu lembro que quando eu tentava montar pô, um Windows 2000,
né, para tentar colocar no domínio, que eu ainda estava, pô, Windows 2000 e tal. Toda vez que colocava uma máquina no domínio, pô, ela demorava 10 anos para logar. Eu não sabia que era um DNS que estava com problema. Tipo assim, tinha que Sim, configurar o DNS nas máquinas, não tinha sim. o conceito de DHCP, né? Na Ou seja, verdade, o começo ele foi bem duro. Hoje é mais tranquilo, né? O cara é. vai na internet, já tem várias pessoas que mexem. Uhum. Naquela época lá, por exemplo, assim, pô, o conceito de workgroup e de domínio, lembra? Cara, a gente colocava a máquina na rede. Tu mesmo trabalhou botando muita máquina naquela época em rede. Assim, você crimpava o cabo e falava assim, fulano, apareceu aí o computadorzinho no painel É, do workgroup. quero redes e computadores lá. Isso. Até hoje tem aqui, né? Mudou o Uhum. nome. E o entendimento de como que aquilo funcionava por trás dos bastidores era um conhecimento que a gente não tinha, né? A É, gente, nós exatamente. fomos atrás de um conhecimento que eu considero que para aquela época talvez foi um conhecimento muito aprofundado em função do Sim, que a gente não. tinha disponível para aprender, né? Não, para época a gente estava avançado, né? Tipo assim, a gente estava avançado. Eu lembro que na primeira escola que eu dei aula, eu comecei dando aula de operador de micro, digitação, CorelDRAW e tal. Aí eu lembro que foi fazer uma rede lá, cara. Aí foi um técnico, na época chamava, o nome da empresa era, acho que era Hospital dos Computadores, eu acho, velho. Aí o cara foi lá, eu lembro até o nome dele até hoje, mas eu não vou falar aqui não. Eu lembro que ele foi fazer, aí na época era o Windows 98, que assim, era um lugar antigo, né? Já tinha o Windows 2000, era ME, né? Já tinha o Windows ME, mas ainda lá era o Windows 98, 98 SE. Aí ele chegava lá, colocava a plaquinha, configurava a plaquinha lá. Aí depois de tudo isso pronto, aí ele já colocava, né, no workgroup, tudo bonitinho. Aí ele puxava o cabo e ia colocando, ou seja, parecia um trabalho assim fenomenal na época. Eu ainda não mexia assim com cabeamento, né? Cara, Uhum. era um trabalho quando aí você ia lá na parte de redes, né? Que ia lá em redes, quando você dava um F5, aí começava a aparecer os computadorzinhos. Tchuc, 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 tchuc. E aquilo era muito legal, pô. Aquilo era muito legal. Eu lembro que aí eu vi esse cara fazendo, eu falei, cara, eu quero mexer com essa parada, mano. Aí eu fui fazer montagem de configuração, aí depois eu fiz um outro de montagem de configuração, só que aí já tinha cabeamento. Aí eu lembro que uma das primeiras redes que eu fui cabear, né? Tipo, eu lembro que eu peguei os cabos, pô, saí passando pela sala de aula, sacou? Saí crimpando, porque você aprendeu a crimpar. Aí depois chegava lá, colocava no workgroup e ficava aquele negócio bonito. Você falava, caraca, que legal, velho. Aí Uhum. colocava uma impressora, compartilhava, saia imprimindo, e aquilo ali era fenomenal, pô. E aquilo, pra época, era o que precisava, né? Não Sim. precisava, tipo assim, a maioria das empresas não precisava de um domínio Uhum. ou autenticação. O que que o pessoal queria? Ah, tinha um sisteminha de access, um sisteminha lá de compras e tal, de vendas. E era só aquilo. O cara chegava, de manhã ligava o computador, não precisava logar, na maioria das vezes, não precisava logar, e ele acessava o sisteminha ali, digitava uma senha ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sistema, e passava batido. E aquilo era Uhum. muito legal. Pô. Quando você fala, eu lembro Sim. que quando eu coloquei um negocinho desse para funcionar, eu achava louco, era um negócio muito Uhum. top. E também assim, pra época, não tinha também os softwares que nós temos hoje, né? Eu lembro que talvez você deve ter utilizado o NetOP, né? Hoje nós temos o Né? Configuration Manager. Então, foi uma evolução de hardware, mas também houve uma evolução de software, né? Até o Windows Server Pô, da época e o Windows Client da época, eles eram sistemas muito ruins, digamos, né? Não no aspecto de sim, ser eram ruim para limitados, porque a época, né? gente. Porque para época foi bom, mas em comparação com o que nós temos hoje, nós temos sistemas computacionais muito mais aprimorados, né? Pô, o conceito de cliente-servidor praticamente estava nascendo naquela época. Uhum, Né? Tipo assim, sim. você tinha lá. Hoje não, hoje tudo é cliente-servidor. Tudo, Uhum, tudo. Todo sistema que nasce, ele nasce aí com a ideia de instalar um serviço e prover esse serviço, né? Até mudou, não é bem cliente-servidor, né? Tipo, uhum, você instala lá um serviço, sei lá, um DHCP para um consumo de um cliente. Vai lá no. Você vai lá e configura uma máquina na nuvem, um Intune na vida, ou seja, ali é o serviço para o consumo do cliente. É um conceito de cliente-servidor que não existe mais, né? Assim, não tem mais uhum. esse conceito de sistemas, clientes e servidor, que era bem legal. Eu lembro que eu tive um livro, pô, de um cara chamado Mark Minasi.
Ah, que eu era de lembro. Windows 2000, Nossa. dominando, era a bíblia do Windows 2000 Server. Cara, era Nossa. muito legal, e esses conceitos, eles eram tipo vivos, assim, com aplicações, clientes e servidor, quando você tem uma estrutura de workgroup, e isso era o forte da época, né? Eu lembro que eu ganhei, pô, inclusive esse livro, e eu estudava e às vezes não entendia era nada, velho. Não entendia era nada, a linguagem era muito difícil. Hoje tu pega na internet uns negócios tão simples, né? Tipo assim, tão bem explicado, que Uhum. na época, pô, quando o cara conseguia desenrolar um cliente-servidor, entender o que era um DHCP, entender o que era um AD, que no Windows 2000, né, tava nascendo, pô, Uhum. era muito top, pô, Uhum. era um Sim, negócio muito sim, legal. sim. E, cara, você falando aí, você me fez lembrar de quando eu só queria saber e fui fazer entrevista de emprego. Éder, servidor, tu ri porque não é contigo. Servidor, cara, eu só tinha ouvido falar. E assim, eu montei meu currículo e tal, pô, fui lá na entrevista de emprego e o cara falou, cara, você, embora eu já tivesse lendo algumas coisas de Windows Server e tal, só que eu Uhum. nunca tinha visto mesmo um servidor num hack. Eu nunca tinha Saca. visto. Os servidores da época onde eu trabalhava eram servidores desktop, né? Eram os famosos desk servers, né? Best Desktop sellers, com. né? Então eu nunca tinha visto um servidor. Aí de repente o cara pega e fala: Cara, você já viu um servidor? Eu falei: Já. Aí ele assim. Ele pegou e falou: Então olha aí pra trás e me aponta. Ele já tava suspeitando que eu nunca tinha visto um Aham. servidor. Ele falou: Então me aponta Sim. aí um servidor. Eu olhei pra trás, Éder, e vi um hack, saca? Hoje eu sei que era cheio de servidor. Aí eu apontei pra qualquer um, entendeu? Aí o Aqui é cara esse virou pra aqui. mim. Foi. Aí o cara virou pra mim e falou o seguinte, cara, se alguém um dia perguntar se você já viu um servidor Microsoft, você vai responder: Eu nunca vi um servidor. Brother, Cara, aquilo foi uma facada. Mas depois daquele dia, eu falei o seguinte, falei, cara, eu vou estudar, o que tiver de servidor para eu aprender, eu vou aprender e eu vou dominar essa parada. E assim eu fiz. E assim eu olha aí que fiz. top. E olha aí que top. Pô, E assim, a gente se esforçou muito, pô, na época em que conteúdos eram muito escassos, pô. Sim. Eram livros com linguagem altamente técnica, não tinha uma abordagem simples para você entender. Eram, tipo assim, para você entrar numa empresa que tinha servidores hack, pô, era muito difícil, pô. Para a Sim. gente era muito difícil. É pra Né? gente Eu ter sei que em São acesso, Paulo né? era um negócio mais fácil, o pessoal até tinha mais acesso do que a gente tem aqui, Uhum. Sim, pra mas era gente muito ter difícil para a gente. acesso a alguns equipamentos mesmo, foi uma Não, parada pô. assim bem difícil da gente ter, né? E, Sim, cara, pô. durante esse processo, pô, eu fiz algumas provas, né? Você também fez algumas provas. Sim, E eu lembro quando eu fiz a 290 209. e a 291. Você também fez essas provas, não Sim, fez? sim. Sim, caraca, e vou te falar, o jeito de estudar era muito complicado, pô. É que assim, ó, o meu cenário, né? O que eu tive que fazer? Tinha a escola aqui, né? Tinha a escola na época a EPTA, que era Centro Especializado Microsoft. É, eu chegava lá para fazer o curso, eu nem entendia, pô. Tipo assim, eu nem entendia qual rumo pegar, qual direção. Não tinha Sim. muito essa orientação, assim, né? Aí eu cheguei lá e fiz o primeiro, porque eles me orientaram a fazer o primeiro, 290, que era o curso, né? Aham. Aí eu nem sei se era 70, 290, nem Acho que lembro, era, mas acho era que de Windows, era, acho que era 70 290, né? Aí acho tinha que era isso, né? 291 e também tinha a de Windows XP, que era 70 270, 271 e a Olha aí, 272. Eu fiz as três provas também. caraca. Na época eu virei Olha, MCDST, se eu não me engano, uma certificação. eu lembro que eu cheguei para fazer o treinamento, na época o professor era o Gustavo, que Uhum. era, que era o professor na época, e quando eu sentei, que eu vi aquela estrutura, assim, eu falei, cara, que legal, agora eu vou aprender. Quando ele começou a falar lá de gerenciar impressoras, porque o 290, ele era de manutenção de ambiente, Uhum. se eu não me Era engano, o maintenance, né? 200 era manutenção de ambiente e gerência, uma coisa assim, porque o Uhum. 91 era mais voltado para a rede mesmo, né? Sim, acho que é Eram Network e dois cursos para Troubleshoot. matar uma prova. Eram dois cursos para matar uma prova. Acho que era Sim, isso mesmo. sim. Aí, beleza. Aí eu vi lá, pô, tinha as estruturas de OU, aí era tudo dividido
por nome de cidades, né? Tipo, era Bangalore, Bangkok, era Nova York, Rio de Janeiro. E era um negócio que eu falei, cara, que doido. Quando eu peguei os livros e o material, eu falei, moleque, agora é o rumo agora. Agora eu aprendo, né? Agora eu aprendo. E assim, de fato, depois a gente foi, assim, no meu caso, depois eu fui aprender, mas o curso foi mais aquele negocinho de entender como era o mundo, né? Tipo Uhum. assim, pô, aqui eu entendi que tem aqui Active Directory, tem usuários que quando eu crio eu consigo, numa estação de trabalho, logar com esse usuário, entendi DNS, poxa, eu entendi que lá atrás, quando eu colocava uma máquina no domínio e ela demorava um montão de tempo para logar, é porque eu não tinha um DNS Uhum. configurado. Aí eu, Sim, putz, agora o DNS, quando eu logo, se tá lá com o DNS configuradinho, com o IP configurado, não tem como não funcionar. sim, Então, sim. assim, isso foi bem legal. E para fazer a prova 290, cara, é tipo assim, ler o material e ver algumas perguntas, algumas coisas que tinham espalhadas já na internet, assim. Mas, tipo assim, eu fui fazer a prova, pô, tipo, no cru, né? Tipo assim, estudei, vamos ver agora aqui como é que. Aí você sempre tenta pegar a impressora, aí tentava. A impressora eu fiz em português, essa, inclusive. Eu Uhum. fiz em português, não fiz em inglês, que eu falei, mano, não Uhum. sei se vai dar, né? E passei. A primeira que eu fiz, eu passei. É. Eu não lembro nem com quanto, cara, mas eu passei, tipo, bem. Na época eu passei, tipo, legal. Assim, não sei se eu tirei, tipo, 900, alguma coisa assim. Foi, Uhum. foi. Mas era difícil, Entendi. pô, era difícil tirar uma É. prova. Ter um notebook na época, então. Nossa. Nossa, eu lembro quando eu vi um notebook a primeira vez, cara, parecia que o cara tinha ido em Marte e trago, sabe, de fora da Foi. Terra, enquanto todo mundo tinha televisão de tubo e de repente eu vi uma tela fina de notebook, brother, a minha cabeça bugou, entendeu? Deu tela azul do Windows na minha cabeça. Pois é, pô. Pois é. Pra ver, assim, né, tipo. Algumas pessoas falam, pô, é tão simples, né? Sei lá, na época deveria ter pessoas com vários, né? Tipo, com muitos computadores, que trabalhava já. É comum para algumas pessoas, pra gente não era tão comum assim, né? Sim. Pra gente não era tão simples assim, achar um notebook, porque era muito caro, pô. Uhum. Hoje é muito caro, mas na época era caro e inacessível, né? Até pra gente chegar Sim. numa loja e ver ali um notebook, era um negócio É. fenomenal, assim, você olhar e falar, Sim. caraca, mano. Sim, sim, sim. E assim, o legal, pô, é que, pô, desde aquela época até hoje, tanto eu quanto você, nós se especializamos, né? E a gente vê que tem Sim, profissionais, evoluímos, né? sim, evoluímos bastante, né? Diga-se de passagem. Tem profissionais que ficam 15, 20 anos em suporte técnico. Então, assim, essa vontade de subir na carreira. Embora eu entendo que a empresa ela é muito importante nesse processo, né? No Sim, que diz respeito a você ter acesso a algumas tecnologias, mas parte muito mais da pessoa do que da empresa, porque, cara, diariamente eu vejo vagas, desde das não tão bem remuneradas, quanto vagas que remuneram muito bem. Então, a oportunidade para talvez mudar de empresa, ela existe, né? Cara, se a gente for ver, não justifica uma pessoa, principalmente da área de TI, que pode estudar de casa, que é uma pessoa que já tem uma disciplina de consumir conteúdo sim, da internet, consumir treinamentos online, é muito ruim essa pessoa não evoluir, né? Ela ficar num estado de estagnação profissional e o pior, ela terceiriza essa responsabilidade de evolução pro emprego dela, né, cara? Assim, é bem chato de ver pessoas com esse perfil, porque diariamente a gente topa com pessoas que de fato evoluem, né? De quantos sim. analistas N2 que atuam Poxa, com Configuration Manager evoluíram e hoje estão ganhando 3, 4 vezes mais do que o salário de sim. um ano atrás, não é verdade? Sim, pô, sim. O legal da TI é essa evolução. Às vezes Uhum. o cara tá como nível um, que eu não, assim, a gente não tá criticando o nível um. O esquema é que, assim, a TI, ela tem uma carreira. E eu, quando eu entro no nível um e falo, pô, agora eu quero ir pro nível 2. Ou eu entrei no nível 2, agora eu quero ir pro nível 3. Eu tenho, inclusive, um conhecido que ele servia café, pô, no ministério e falou, Hum, mano, como é que eu faço para entrar nesse negócio aí de TI? Aí o cara foi estudando e foi galgando. Hoje ele tá no nível 3 sênior e tal. Então, assim, é,
igual você falou, às vezes as pessoas terceirizam a responsabilidade da evolução dela para a empresa, quando na verdade não tem que ser assim. Hoje você pega cursos aí na Udemy, como garoto propaganda da Udemy aí, você pega, o que é que você faz? Pô, lá tem curso baratinho, pô, curso, Sim, eu já comprei curso lá de R$ 22. sim, Pô, sim. R$ 22 um treinamento, R$ 30 para você É. entender ali. Eu lembro que quando começou a falar bastante de Azure, eu comprei até um cursinho lá era do AZ 900, que na época eu nem lembro se era AZ 900, mas eu fui lá e comprei, pô, deixa eu entender aqui como é que funciona. E eu paguei R$ 22, pô. Nossa, de vinte e graça, dois né, cara? reais. Que eu falei, não, não vou no YouTube, não, cara. Cada um fala uma coisa. Não, eu quero um lugar certinho. Eu falei, olha aqui, cara, R$ 22. Peguei e comprei, pô. E assim, aí ele veio, deu aquele basicão, que era nuvem, que era o Azure e tal. E eu fui desenrolando. Então, assim, as pessoas pensam, pô, a empresa que tem que, pô, a empresa não me paga curso, até no tom de reclamação, né? A empresa não me Uhum, paga curso, a empresa não me valoriza. Não, cara, quem tem que correr atrás do seu profissional é você, porque sim, depois a empresa é que vai correr atrás de você. Porque sim, sim. você evolui agora, muito provavelmente se a empresa não te valorizar, tu vai sair. Daqui a pouco aquela empresa vai estar te contratando por um valor maior, pô. Isso Sim. é comum. Isso é comum na área de TI, a pessoa sair e voltar para a empresa que ela era anterior. A gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Uhum. Então, não terceirize a sua preguiça ou o seu fracasso, porque isso de fato vai ser, todo mundo vai entender que é só a sua preguiça que está te impedindo de evoluir. Você está tentando terceirizar ali para a sua empresa. E é isso, cara. Eu acho que, cara, tu falou um ponto aí bem, bem legal. Quem precisa evoluir é você, não a empresa. É, A empresa ela vai te usar para evoluir. Agora você tem que evoluir como profissional, né? E essas mentalidades elas não atraem uma evolução, né? sim, sim, Não não atrai uma atrai. evolução. Então, assim, hoje estudo está muito fácil. Nós somos Uhum. numa época que até o estudo era difícil, pô. Sim, Você com tinha que ir certeza. para os centros de treinamento, Nossa. pagar um curso. Não tinha esse esquema de, poxa, vi aqui sobre gerenciar objetos no AD. Agora eu vou na internet. Às vezes você digitava lá e não aparecia era nada, pô. Sim, Tipo assim, sim. ou aparecia aqueles textos em inglês, ou aqueles textos gigantes que dá Uhum. até preguiça de ler. Sim. Então, Ó, assim, hoje tá fácil. outra coisa interessante que você falou aí, cara, é um mindset legal, é que a carreira de TI, ela tem uma carreira. E, por Tem uma exemplo, cara. eu não tinha me tocado, mas o cara, quando entra no universo de TI, ele tem que ter a visão clara de qual é a carreira dele, não é verdade? Sim, Porque se sim, você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E esse qualquer lugar. qualquer lugar serve entra talvez baixas remunerações, entra talvez baixas especializações e, cara, você vai ter que se contentar com o qualquer lugar serve, não é verdade? É verdade, pô. É Hum, verdade. E às vezes você fica aí 10 anos aí, pô, como trabalhando no suporte técnico e podendo estar aí evoluído, né? Tipo, tanto profissionalmente como financeiramente. Porque se você uhum, vai para outro nível, fatalmente em algum momento você vai ser melhor remunerado. Que uhum, é o que a gente precisa. Tipo assim, igual o pessoal fala, tá muito difícil o emprego. Pô, na área de TI, pô, tem mais vagas do que pessoas. Tá sim, sobrando vaga. Aí sim, quando o cara ele vai lá para o nível 1, nível 2, por exemplo, e se estagna lá, ele é um desses caras que poderia estar ficando ali pegando uma vaga dessas que tem mais vaga do que pessoa. Por sim, exemplo, tu faz entrevista direto, tu vê que, pô, às vezes o cara não tá preparado, pô, para responder coisas simples, né? Tipo assim, para pegar vagas com perguntas simples, o cara só chegar lá na entrevista e responder às vezes, de repente, sei lá, o que é uma collection no SCCM. Tá certo que o SCCM é uma ferramenta menos usada, mas coisas de AD que o cara não consegue responder, que basicamente é o que o cara chega falando que sabe, né? Eu sim, sim, entendo de AD. Então, assim, sim, mas sim. é assim, né? O É, ideal é que você que é da área técnica evolua e faça essa carreira. Saia também para dar vaga para o novo. Né? sim. Tem pessoas fora querendo entrar e você está segurando, porque você não está evoluindo para entrar outra pessoa naquela vaga. Uhum, exatamente, exatamente. Então, assim, identificar a carreira, dar lugar para o novo,
porque é igual se diz na empresa que a gente trabalha, quando sai um diretor, entra o quê? Um boy. Quer dizer que É, toda a cadeia evolui. Então, essa é a mentalidade que vai fazer todos evoluírem, né, Éder? é isso, pô. É É. isso. Eu acho que a ideia é essa. É, a história de todo mundo da área de TI é sempre muito engraçada, né? Tipo, tu falou aí, ó. Pô, a gente pegou a escada e, ó, falou, Fluiu. não, não vou desenrolar o cabo, não, mano. E Uhum, todo mundo tem uma história dessa. E todo mundo tem uma história engraçada desse jeito. Tipo, crimpou o cabo. Pô, quantas vezes eu crimpava o cabo? Ó, teve uma época, porque eu não tinha o crimpador fêmea. uhum, Aí ia na chave de fenda, pô. Aí às vezes a chave de fenda quebrava o cabo. Quebrava lá os fiozinhos, né? Do, sim. do, do cabo. Não colocava direito, porque o alicate fêmea faz certinho, né, velho? Sem Uhum, quebrar o cabo, e às vezes não tinha isso. Aí às uhum. vezes tu colocava lá o cabo e, putz, não funcionava. Ou funcionava ali por um tempo e rapidinho deixava de funcionar. Sim, Então todo sim. mundo tem uma história. Pô, quantas vezes eu entrei debaixo de mesa, pô? Para poder crimpar um cabo ou puxar um cabo de um computador para colocar na tomada. E faz Sim. parte. Aí a evolução. Nesse momento eu falei, cara, eu não quero essa parada, eu quero o próximo estágio, eu quero o próximo estágio. E assim você vai galgando os Sim. próximos estágios, que eles existem. Na área de TI eles existem, eles são reais e estão aí para você chegar lá, né? Uhum, sim. E o legal, Éder, é que fica pro histórico, né? Por exemplo, eu também já crimpei muito cabo. Hoje, depois de muitos anos, né? Sou pós-graduado em redes pela Cisco, faculdade, acho que eu Sim, tenho 3 níveis superiores e, cara, 25 certificações. Hoje eu estou na posição de montar data center. Inclusive, aonde eu trabalho tem data centers que eu fui o arquiteto do zero no sentido de não ter alvenaria. O pessoal sim, construiu a sala segura e eu fiz toda a migração e toda a implementação de absolutamente tudo. Desde hack de servidor, desde switch, desde storage, desde planejamento de firewall e acesso à internet. E o legal é que, por exemplo, durante essa execução, eu precisei interagir com pessoas de cabeamento, pessoas que iniciaram, N2. E sim. nessa interação, eu vi alguns fazendo o trabalho de forma errada. Eu sei que eles estavam fazendo o trabalho de forma errada porque eu fiz o trabalho no meu início, né? Desde Sim, crimpagem de cabo, né? Você falando, eu lembro aqui da ordem dos fios do padrão sim, T568A e do T568B, né? Se eu não me engano, é branco sim. do verde com verde, branco do laranja com azul, branco do azul com laranja e branco do marrom com marrom. E o Um T568B transmite, o outro inverte. recebe, né? O verdinho transmite e o laranjinha recebe é o TX e o RX. É o TX e o RX. E o padrão T568B muda, se eu não me engano, o 3 e o 6, né? De ambos os lados. É, Que você é. muda o TX e o RX. Então, assim, se não fosse a experiência mesmo de ter crimpado, como que eu iria identificar um cabeamento de um hack de switch, um hack de Pois é. telecom que foi feito errado por um analista? Mas eu, na minha condição, né? Quem trabalha comigo sabe, cara, eu visto a camisa e eu também entrei para dentro do hack de telecom a fim de orientar da melhor forma os analistas, né? Sim. Então, isso faz parte da evolução. Faz parte da evolução. Faz. Hoje, por exemplo, Éder, a demanda é de cloud. Você concorda? Os data Concordo. centers on-primes, eles estão o quê? A gente está vendo que tem recurso em É. nuvem que estão sendo muito consumidos, né? Tem cliente Uhum. nosso que tem, digamos, 50% nuvem, 50% on-premise. Já tem Sim, cliente que nasce na nuvem e fica na nuvem, decide por não efetuar deploy dos recursos on-premise. Então, sim. você concorda que, digamos que a área de hoje talvez seria cloud computing? Concordo, concordo. Até mesmo com o advento aí do home office que veio aí com a pandemia, o pessoal, todo mundo em casa, não acessava os recursos on-premise, pô. Ou seja, tinha que ser recursos publicados, recursos de nuvem. Tanto que a ferramenta mais utilizada, né? Eu acredito que no home office foi o Teams. E o Teams está Sim. totalmente na nuvem, cara. Ou seja, o Uhum, cara pode, de qualquer lugar, independente da infraestrutura, ele pode fazer o trabalho dele, fazer as uhum, reuniões, jogar arquivos, editar uhum. arquivos e assim por diante. Então, assim, é uma outra evolução, né? A gente está falando que lá atrás a gente tinha dificuldade até para encontrar material, aí veio o ambiente on-premise, o sucesso desse ambiente que ainda existe, foi tão sucesso que ainda está aí até hoje, mas agora a evolução é A nuvem. nuvem.
Então, assim, sim, daqui para frente, quem não evoluir vai ficar aí no ambiente é. on-premise que tá morrendo. Um dia você vai chegar no data center e vai falar, cadê todo mundo? Cadê Né? todo Até o mundo, né? data center morreu, né? Exatamente. Então quem entra hoje para TI tem algumas áreas em ascensão, né? Áreas Sim, que estão demandando muitos profissionais. E eu sim, diria, Éder, com o sucesso que a tecnologia trouxe para as empresas, criou também outros problemas. E esses problemas, eles exigem um perfil de profissional. Por exemplo, eu cito a área de cybersecurity. Quanto mais empresas vão para a internet, né, deployando os seus sistemas, deployando as suas sim, aplicações, tem uma demanda crescente de profissionais na área de cybersecurity, né? Quem nos assiste, essa internet que a gente usa, onde tem esses sites, é considerada a internet dos ricos, porque existe a Surface Web, né? E a Deep Web, que são a parte profunda do acesso à internet, e lá dentro tem uma infinidade de outras coisas que alimentam essa área de cybersecurity, a área hacker, a área de talvez um cracker, né? E lá dentro é onde esse universo oculto, né? Esse submundo da segurança da informação, onde ele reside, onde ele está presente, né? sim, Também a área de a evolução, né? Com a evolução da tecnologia, hoje nós podemos ver inteligência artificial, muita coisa de inteligência sim, pô. artificial, né? Por exemplo, o Deep Web, ou Deep Learning, né? Machine Learning, né? É, Linguagens de programação mais indicadas para trabalhar com inteligência artificial. Talvez eu sim, citaria linguagem como Python, né? E também outras linguagens, mas assim, quem entra hoje pode trabalhar com data science, com análise de dados, né? Então tem um sim. leque De de possibilidades, né, velho? exato, novas vertentes que a evolução trouxe, que para nossa época, eu diria que as opções que a gente tinha eram opções mais simples, né? Opções mais Tinha menos opções, né? menos opções. Assim, E aí o cara outra, falava assim, eu sou de rede. Aí o cara de rede era o cara também que mexia no Firewall, né? Não viu? tinha a separação a segurança era uma separação que assim, era separado, mas não era tão separado assim. Tanto que tinha até hoje às vezes tem pessoas que acham que segurança é Firewall, Sim, né? sim. Na segurança é o Firewall, isso é segurança. Quando na verdade não é. A gente tinha rede, tinha a galera da programação, a galera do designer, e era Hum, meio que por aí, né? Era meio que por aí. Eu lembro quando eu estava na faculdade, tinha 3 cursos: era segurança da informação, redes de computadores e designer gráfico, que era tipo designer mesmo, né? uhum, Para mexer com Dreamweaver, Fireworks, que era da época, eram Nossa, as ferramentas top da época, né? Dreamweaver, Então, esse aí você tirou do fundo do baú, né? Dreamweaver. tirei que foi tudo comprado pela Adobe, mas na época eu nem lembro que empresa é que era, mas Uhum, enfim, era sim, Dreamweaver, Firework, eu não lembro se sim. o, Tinha alguns, se o né? Tinha a suíte. Photoshop era deles Sim. também, mas E, enfim, aí depois a Adobe foi lá e comprou todo mundo. Tá? E eu cito também, Éder, como opções, né, do mercado de TI, toda essa Sim, parte nova de design, de publicidade, que até a publicidade foi para o digital, toda essa parte de jogos de 3D, que hoje está casando com o mercado financeiro por meio das criptomoedas e dos NFTs, né? Que sim, puxa sim. outra parada que é a internet 3.0, que tem a ver com o metaverso, esse mundo imersivo. É. Então a gente vê que a TI, de fato, ela é uma área, cara, que está em constante evolução, uma área com Tempo todo, diversas vertentes e a demanda por profissional vai ser crescente, não é verdade? crescente. Se você tirar essas tecnologias que já tem hoje, pô, elas vão fomentar aí a TI por no mínimo aí 15 anos mais para frente. Se não nascer nenhuma tecnologia, vamos supor, não nasceu mais nenhuma tecnologia, o que já tem aí já fomenta a TI para os próximos 15 anos fácil, assim. Estou falando Uhum, 15, que é bem fácil, assim. Mas até lá mudou, vai mudar muita tecnologia ainda, muita coisa uhum. nova nasce porque tem que nascer, né? Sim, Tem que sim. nascer. Acaba que o Office, o Microsoft Office de hoje, ele é diferente daquele Office 97, né? Aquele Office lá de Nossa, trás. Então, nossa. assim, a TI, o legal dela é que ela vai sempre se evoluindo. Porém, se só com essas tecnologias de hoje já fomenta os próximos 15 anos aí brincando. Sim.
brincando, quando a gente fala assim, inteligência artificial, às vezes o pessoal tem uma inteligência artificial em casa, tipo a Alexa, e nem sabe, pô. Tem empresas que abrem chamado só utilizando a Alexa. Tipo, chama ela aqui, que se eu chamar vai abrir a minha aqui, mas você chama ela e fala, abrir chamado em tal lugar, parará, parará. Você abre uma solicitação lá na sua empresa. Formatar a minha máquina assim, assim, assado. Já tem lugar que faz isso. Então, ou seja, a gente tem aí várias áreas de estudo. Eu quero mexer só com inteligência artificial. O cara mexe. Cybersecurity, o cara mexe. Não sei o quê. Então, assim, é muita matéria, pô, Tem de muita TI hoje. matéria. Ou seja, você pode falar, eu quero seguir essa carreira. E o cara vai só deslanchar Éder, estudar. mudanças no mundo, elas exigem, como eu posso dizer, soluções tecnológicas. Por exemplo, eu vou Sim, citar um exemplo, a gente está diante de uma guerra, né, da Rússia com a Ucrânia. Quantos empresários, quantos milionários, bilionários têm dinheiro e de fato agora tá mais difícil acessar esse dinheiro. Isso abre o quê? sim. Mercado de criptoativos. Criptoativos. Levar o dinheiro para um local que é aquelas DEF, né, que são as finanças descentralizadas. Ao invés de eu ter meu dinheiro, a gente viu que a Rússia, o dinheiro dela desvalorizou em um grande percentual em uma semana, de um dia para o E tá outro. bloqueado, né? E tá Isso, bloqueado. fora o dinheiro bloqueado. Então, assim, aí a TI vem com uma resposta que são as criptomoedas, né? Por exemplo, Sim, também, antigamente a gente comprava livro. Você já comprou livro? Eu comprei livro, né? A gente recebia o demais. livro. Vamos supor que esse livro veio dos Estados Unidos. É um tipo de importação e exportação. Mas o Sim, que me interessava era o conteúdo intelectual presente no livro. Hoje eu acesso esse livro por meio de um PDF. E se eu baixo esse PDF de outro continente, como é que fica a importação e a exportação desse capital intelectual? Então a sim, TI, ela está revolucionando o mundo do comércio exterior. Ela está revolucionando o mundo no ramo do direito. Ela está revolucionando o sim, mundo da economia, não é verdade? sim, Então, sim, mudanças do comportamento da sociedade, elas chamam soluções que muitas das vezes elas vêm pela tecnologia. A é TI verdade. traz respostas a coisas que o mundo de repente ele passa, né? Que a Sim, humanidade cria, né? sim. Nasce Concorda? problemas e a TI tá aí resolvendo problemas, Tá aí né? Tipo resolvendo. assim, Tá aí resolvendo. nasceu um problema. Porque hoje, quando você fala de criptomoeda, você está independente do mercado financeiro do seu país. Uhum, Tipo assim, você pode estar ali na Venezuela e você ter suas criptomoedas, independente do país estar bem financeiramente ou não. Você está uhum, ali com suas criptomoedas, você transfere, transforma em dólar, coloca ali no. Enfim, transforma na sua moeda e assim por diante. Aí você vai lá, saca, uhum. ou seja, o país está todo quebrado, mas se você tiver ali as criptomoedas ali na sua carteira, acabou. Você continua rico ou meio rico e assim vai, né? É Uhum. independente do mercado, do seu mercado financeiro, do seu país Sim, ali. com Dependendo da certeza. inflação, da Sim, deflação, do que estiver acontecendo ali, sim, sim, as sim. criptomoedas veio para solucionar esse problema. É. Ou seja, qualquer um que estiver na Rússia hoje, que tem as suas criptomoedas, consegue continuar fazendo transação internacional, independente Uhum. do país, se o país está em guerra, se não está em guerra, né? Sim, sim, Até sim. mesmo porque tem até empresários, eles pegaram, bloquearam dinheiro de empresário, tipo o dono do Chelsea mesmo, não pode vender o Chelsea, ou Uhum. seja, se ele tiver criptomoedas, ele não tá nem aí. Ele Cara, olha aqui e fala, não, peraí que eu vou pegar dinheiro aqui, tem nem peraí. como saber se ele vai ter. Quem sabe é ele ou adicionar o token dentro da carteira dele, né? Mas Quem sabe é ele ele, quem sabe é isso é que é ele. o legal, ele é que sabe Uhum, do tanto de dinheiro que ele ainda tem, uhum, independente de ter bens bloqueados, uhum. Sim, a conta bloqueada, independente do que esteja passando com ele, sim. se ele for lá abrir lá, opa, Então, MetaMask, a TI, né? Se a gente falar de TI num âmbito mais global, vai oh, muito além do que a gente mexe, né? sim, Então, assim, aonde a gente atua, o papel que a gente ocupa na empresa e dentro da sociedade é um papel que ele tem vários outros papéis. Tem pessoas de sim, diversas áreas da tecnologia. Então, isso prova que é uma demanda crescente de profissionais sim, para diversas áreas, né? A área de, por sim, exemplo, data science, análise de dados, pois é, cara, sabe, a evolução dos DBAs, dos bancos de dados.
a integração via web service de diversos sistemas, toda a parte de BI, não é verdade? Toda a parte de drill and draw da informação, autenticação, que, Sim, porra, como é que eu vou autenticar o mesmo usuário, por exemplo, o portal Gov do governo, eu tenho uma conta de usuário para fazer ou uma federação, ou um pass-through authentication, alguma coisa sim. para outros portais, né? O meu cidadão ele tem que ter um login único, tem que ter um login único. A questão do Pix, né? O Pix, Porra. então a integração do sistema bancário, essa rede, pô, o Foi tipo uma blockchain, super evolução, o Pix, né, cara? não, é demais da conta, demais da conta. O blockchain, né, a parte de protocolos, de assinatura digital, cara, a TI, na verdade, ela é um mundo, né? Ela é um Não, a universo. TI é o mundo. E aí é que eu te falo, tem carreira. Não precisa ficar estagnado no nível um, no nível 2. Agora sim, você tem que ter a boa vontade de estudar. Porque Uhum, não tem jeito. Não tem jeito. A gente trabalha 8 horas por dia. Praticamente a gente trabalha 12, porque as outras horas a gente vai estudar, cara. É uhum, sua profissão. Tipo, se você pega assim, o nego e fala, ah, não, pô, mas eu tenho que me divertir e tal. Se tu pegar um jogador de futebol do alto nível, do alto desempenho ali, que performa no alto do alto, pô, o cara, ele treina de manhã, academia de tarde, de noite ele vai dormir, né? Ele não vai ficar na esbórnia para chegar no outro dia do jogo e ele tá ruim. Então, sempre que você for performar no alto nível, cara, dificilmente esse negócio de, ah, preciso estar na farra de segunda a sexta. Isso não vai acontecer, pô. uhum. Isso não vai acontecer. Então, assim, para você performar na área de TI, você tem sua hora de trabalho e sua hora de estudo. Às Sim. vezes dá para casar a hora de trabalho e de estudo, dá para fazer aí um bem bolado. Às vezes dá, depende da sua empresa. Mas Uhum. se não der, você vai acabar o trampo ali às 18 horas, às 19 provavelmente você vai estar estudando. E é Uhum. assim, é assim. E Sim. às vezes você vai estudar sábado e domingo. E Uhum. é, e é assim. Então, se você quiser performar, quiser bons salários, cara, você tem que abdicar de várias coisas, e é isso em todas as áreas, pô. Em Uhum. todas as áreas. Às vezes as pessoas pensam assim, poxa, o músico se diverte cantando. Mas, cara, ele tem que ensaiar, ele tem que gravar no estúdio. Então, assim, toda a área você vai ter que dispor de tempo para você performar bem. Uhum. Senão você vai ser o mediano ali, né? Senão você vai Mais estar um, na né? média. Mais E um. aí você vai ficar ali no nível um, no nível 2 ou ali no nível 3 como júnior durante muito tempo. Durante muito tempo. Sim. Então, assim, a ideia é você ser raro, e para você ser raro, você tem que estudar. Pô, cara, muito bom aí trocar ideia aí contigo. Top demais. Sim, agradeço, né, nesse nosso podcast online, residencial, né, homecast. Residencial para um E, homecast, cara, é muito legal, isso vai acontecer mais vezes, né? E o recado que a vai. gente tem aqui para dar para todo mundo de tecnologia que quer performar em alto nível, que quer, cara, que quer ser um profissional de sucesso, né? Porque o Sim, técnico, ou tudo que é técnico, a internet tá aí, né? A gente tem o técnico no YouTube, a gente tem na Udemy, tem curso oficial Microsoft, curso oficial em carreiras Linux, em carreiras sim, de segurança da informação. Mas assim, performando em alto nível exige renúncia, exige dedicação, que sim, sempre na área de TI estão casadas com estudo, certificação e reconhecimento, né? Para você poder, sim, eu até postei lá no meu Instagram, que a empresa vai te remunerar na proporção dos problemas que você consegue resolver. E na área de sim, TI, para você conseguir resolver um problema, você tem que ter um conhecimento. Não adianta você querer estar de frente de um problema, sendo que você não tem o conhecimento para resolver. sim, Aí você operaria onde? Na mediunidade. Seria uma pessoa mediana e não uma pessoa que performa alto nível, né? E assim, nós sim. estamos lá, né, nas redes sociais. O meu arroba Gustavo Vilardi, o Éder. Fala aí o seu arroba, Éder. Éder E. Rocha. Éder e Rocha. E a Arroba ideia Éder. é a gente, né, a proposta que nós estamos Isso lá no trazendo Instagram. é de mostrar para vocês que dá para performar em Dá. alta, né, em alto nível Atuar no alto e rendimento, alto né? rendimento e usar as melhores coisas disponíveis, né, tanto para a vida pessoal, né, quanto para a Sim. vida dentro da nossa profissão.
Sim, Beleza, Éder? exatamente. Quer deixar um recado aí pra Beleza. galera? Não, eu tô tranquilo. Ó, só é, dá para atuar no alto nível, dá para pegar os bons salários que a TI oferece, só basta estudar. Então, assim, um exercíciozinho que eu faço é, eu tento mentalizar aonde eu vou chegar antes mesmo de chegar lá. Então, a ideia é, se você está no nível 1, 2 e quer chegar no nível legal, já mentaliza, já tô lá, filho. E aí só é partir pro estudo, partir aí pro job e, mano, já já você tá lá. E Depois estamos disso aqui é. para isso, nós estamos aqui para trocar ideia Certeza. e fazer aí, quem quiser evoluir, quem quiser algum conhecimento técnico, quiser tirar dúvida, vai lá nas nossas redes sociais, pergunta lá, deixa uma pergunta e a gente vai respondendo aí. E aí, meu brother, vamos tocar aqui, ó. Virtualmente aqui, ó, Éder. Ah, Aqui, ó. vamos ver. Ah, Ai, não, outro lado, peraí, outro é lado. o contrário, é o Aí, vem, contrário. vem, toca aqui. Aí, maluco, isso aí. Tamo junto, É hein, nóis. brother? Valeu. Valeu, hein? Até Até a mais. próxima, pessoal. Espero que tenham gostado e tamo junto.